Talvez você tenha chegado até esse vídeo porque sente que a sua mente nunca descansa. Você abre os olhos de manhã e ela já está trabalhando. Você tenta dormir à noite e ela continua trabalhando. Continua pensando, criando cenários, tentando prever o que pode dar errado. E quanto mais você tenta encontrar uma solução, mais parece que a sua mente acelera. Isso mesmo. Talvez, somente talvez, você esteja cansado de ouvir frases como: você precisa relaxar, você precisa parar de pensar tanto, isso é coisa da sua cabeça. Mas a verdade é que quem vive isso todos os dias sabe que não é tão simples assim. Porque não é só uma preocupação. É como se você precisasse estar preparado, em estado de alerta o tempo todo, como se alguma coisa pudesse dar errado a qualquer momento, mesmo quando aparentemente está tudo bem. E sem perceber, você começa a sofrer por problemas que ainda nem existem. Problemas que talvez nunca existam, mas que o sofrimento ele já é real, faz parte da sua rotina. Você tenta descansar, mas a sua mente continua trabalhando. Tenta aproveitar um momento em família, mas seus pensamentos já estão em outro lugar. E talvez o mais cansativo de tudo isso seja a sensação de que você está perdendo o controle da sua própria mente. E se alguma dessas situações faz sentido para você, eu quero convidar você a continuar comigo pelos próximos minutos. Porque existe uma explicação para tudo isso. Uma explicação que mudou completamente a forma como eu enxergava a ansiedade e que pode mudar a sua também. Se você está assistindo esse vídeo, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Desde o início, esse vídeo ele não é para todo mundo. Ele é para homens e mulheres que estão cansados de viver em estado de alerta. Pessoas que têm dificuldade para desacelerar a mente. Sentem que estão sempre preocupados com alguma coisa, mesmo quando não existe um problema real acontecendo naquele momento. Este vídeo é para quem está cansado de sentir que a ansiedade tem mais controle sobre a sua vida do que você gostaria e quer recuperar a calma e o controle das suas emoções. Agora, se você está procurando uma promessa milagrosa, uma cura mágica para a ansiedade, ou até mesmo que alguém vai dizer que você nunca mais vai sentir ansiedade, então esse vídeo aqui não é para você. A ansiedade faz parte da experiência humana, ela é uma emoção. O objetivo aqui não é eliminar a ansiedade. O objetivo é aprender a não ser comandado por ela. Foi justamente isso que mudou a minha vida. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Durante muito tempo eu acreditei na mesma coisa que talvez você acredite hoje. O meu problema era a ansiedade. Eu precisava controlar a ansiedade, eliminar a ansiedade, parar de sentir ansiedade. Só que com o tempo, eu mesmo descobri que eu estava olhando para o lugar errado. E talvez, somente talvez, você também esteja. E hoje eu acredito em uma coisa que no começo parecia absurda. Você não sofre porque você é ansioso. Isso mesmo. Você não sofre porque é ansioso. Você sofre porque sua mente aprendeu a viver em estado de alerta. Você sofre porque sua mente aprendeu a viver no futuro, prevendo problemas, criando cenários, antecipando ameaças, mesmo quando elas não existem. E esse sofrimento tem um nome: sofrimento por antecipação. E se eu te perguntasse agora, quantas coisas você sofreu nos últimos meses e não aconteceram? Pensa nisso por um instante. Quantas vezes você imaginou uma conversa difícil e ela não aconteceu? Quantas vezes você imaginou um problema e ele não chegou até você? Quantas vezes você perdeu o sono por uma situação que se resolveu sozinho? Eu percebi ao longo dos anos que a maioria das pessoas não está sofrendo pelo presente. Ela está sofrendo pelo futuro. Um futuro que ainda não chegou, mas que a sua mente já tratou como se fosse uma emergência. E eu não falo isso como uma teoria abstrata. Eu falo isso porque um dia eu me vi exatamente preso nesse ciclo. Um ciclo onde o que mais me fazia sofrer não era o que estava acontecendo naquele momento,
era o que eu imaginava que poderia vir a acontecer. E foi justamente quando eu percebi essa diferença que tudo começou a fazer sentido. E foi nessa época que eu mudei completamente a forma como eu enxergava a ansiedade. Permita-me me apresentar. Meu nome é Judson Ferreira, sou neurocientista comportamental, terapeuta clínico e especialista em ansiedade e regulação emocional. Nos últimos anos, eu tenho ajudado pessoas a recuperarem o controle das suas emoções e a não serem comandadas pela ansiedade. Mas a verdade é que eu não cheguei até aqui só por causa de um livro, nem por causa de uma formação, nem por causa de uma certificação. Eu cheguei até aqui porque antes de ajudar outras pessoas, eu precisei aprender a lidar com isso na minha própria vida. Alguns anos atrás eu recebi um diagnóstico que mudou completamente o meu futuro. Fibrose pulmonar. Esse é o problema que eu tenho em meu pulmão. E a cada exame, a cada consulta, a realidade ficava mais difícil de ignorar. A minha capacidade respiratória estava diminuindo, vinha diminuindo ao longo do tempo. Era como se todos os dias eu perdesse um pouco da minha liberdade. E junto com esse problema de saúde veio uma outra batalha, uma batalha silenciosa, a ansiedade. Mas não era uma preocupação comum. Era como se a minha mente tivesse se transformado em uma máquina de criar cenários. Eu passava horas imaginando coisas que ainda não tinham acontecido. E lembro de noites que eu não conseguia dormir, porque existia a possibilidade de um transplante. Isso mesmo, de um transplante pulmonar. E a minha cabeça não parava. Eu ficava pensando, faço o transplante aonde? Faço o transplante em São Paulo? Faço o transplante em Porto Alegre? Mas e se der errado? Se eu morrer longe da minha família? E se a minha esposa estiver comigo? Se o transplante não der certo? Se eu morrer? Como ela volta para casa? Quem vai estar com ela? Quanto mais eu pensava, mais cenários apareciam. E quanto mais cenários apareciam, mais eu sofria. E eu me lembro de uma noite em especial, eu estava deitado, tentando dormir, lutando para dormir. Por quê? Porque a minha cabeça não parava. Eu pensava e pensava no transplante. Eu pensava no que podia dar errado. Eu pensava na minha esposa. Eu pensava na minha família. Eu pensava em coisas que nem tinham acontecido. Em algum momento, eu parei. Naquele momento eu parei e me fiz uma pergunta. O quanto disso está acontecendo agora? E isso foi um choque. Por quê? A resposta era nada. Naquele momento, eu estava deitado na minha cama, em casa, seguro, mas o meu corpo estava reagindo como se tudo aquilo fosse real. Foi ali que eu percebi uma coisa que mudou completamente a minha vida. Eu passava mais tempo sofrendo pelo que podia acontecer do que lidando com o que realmente estava acontecendo. Eu estava doente. Isso era real. Não tinha discussão. Mas a maior parte do meu sofrimento não vinha por causa do meu problema pulmonar. Vinha de cenários que a minha mente criava sobre ela. Eu percebi que estava sofrendo duas vezes. Uma vez pela doença e outra vez pelos cenários que a minha mente criava. E o pior, eu percebi que podia ser mais destruído pelos meus pensamentos do que pela minha própria doença naquela época. E aí eu comecei uma busca para entender por quê. Mesmo quando nada estava acontecendo, naquele momento, o meu corpo continuava agindo como se estivesse em perigo. Foi tentando responder essa pergunta, eu descobri o que até então não tinha visto ninguém explicar sobre a ansiedade. Naquele momento, eu achava que a ansiedade era só uma questão de pensamento. Mas eu estava errado. A ansiedade não é só uma mente acelerada. Ela é também um corpo em estado de alerta. Mas na época, quase ninguém explicava isso. A maioria das pessoas acredita que a ansiedade, muitas vezes, é só um excesso de pensamentos. E foi por isso, tentando resolver o problema, pensando mais, analisando mais, tentando encontrar respostas, tentando controlar todos os cenários, mas existe um problema. Pensar não é a mesma coisa que resolver mais.
Imagina, se fosse, as pessoas mais ansiosas do mundo seriam as mais tranquilas, sem nenhum tipo de problema, porque elas passam horas pensando nos mesmos problemas, mas mesmo assim continuam ansiosas, preocupadas, cansadas. Muitas vezes a pessoa acredita que quando ela fica pensando, ela está resolvendo, mas na verdade ela só está alimentando o ciclo. O problema não está só nos pensamentos, o problema também está no estado de alerta. Pensa comigo. Imagine que você está em um prédio. De repente, o alarme de incêndio começa a tocar. Na mesma hora, o que acontece? Você fica em alerta, você presta atenção, procura entender o que está acontecendo, sai correndo, segura na mão de quem você está. E isso é normal, porque o alarme foi feito para isso. E ele existe para avisar que pode ter um perigo. Agora, imagina uma situação diferente. Imagina comigo. Imagina que você está em um lugar onde esse alarme não para de tocar. Mesmo sem fogo, sem fumaça, sem nenhum perigo real. Mas esse alarme ele continua tocando, 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 o dia todo, à noite, todos os dias. Você conseguiria relaxar? Dormir? Descansar? Provavelmente não. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. O corpo ele continua agindo como se estivesse em ameaça, mesmo quando a ameaça não está presente. É por isso que muitas vezes você sabe que está se preocupando demais. Sabe que aquilo talvez nem vai acontecer. Mas mesmo assim, continua. Continua sentindo o coração acelerado, a tensão, o cansaço, a inquietação, porque o corpo não está só respondendo ao que está acontecendo. Ele está respondendo o que ele acredita que pode acontecer. E foi aqui nesse instante, que eu percebi uma coisa muito importante. O meu problema não era sentir ansiedade. O meu problema era viver em estado de alerta. Porque a ansiedade é uma emoção, ela faz parte da experiência humana. Todo mundo vai sentir ansiedade em algum momento da vida. Não tem como. Em algum momento vai sentir. O problema é quando ela assume o controle da sua vida. E quando eu entendi isso, eu parei de lutar contra a ansiedade e comecei a observar o que me mantinha com o estado de alerta ligado. Padrões, os gatilhos, comportamentos. E observando esses padrões, tanto em mim quanto nos meus pacientes em que eu tratava da ansiedade, eu percebi que existiam alguns erros que repetiam o tempo todo. Erros que pareciam inofensivos, mas que mantinham aquele estado de alerta ligado. E o mais interessante é que muitas vezes a pessoa comete esses erros tentando se sentir melhor. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ela vai tentando se proteger, ela vai tentando ter mais controle, mas acaba conseguindo o efeito contrário. Eu vou te mostrar agora os 3 principais erros que fazem pessoas perderem o controle da ansiedade. E talvez você esteja cometendo algum deles sem perceber. Vamos começar pelo primeiro erro. E na minha experiência, talvez ele seja o mais comum de todos. Erro número 1. Tentar controlar o futuro. Esse é o primeiro erro que eu percebi em mim. E talvez seja o mais comum de todos. A pessoa acredita que se ela planejar o suficiente, se ela analisar o suficiente, se ela começar a prever todos os cenários, ela vai conseguir evitar o sofrimento. Mas o que acontece na prática? Quanto mais ela tenta controlar o futuro, mais tempo ela passa vivendo dentro dele. E quanto mais tempo ela passa vivendo no futuro, menos ela consegue viver o presente. Eu quero te propor um exercício bem rápido. Pensa em uma preocupação que tem ocupado sua cabeça nos últimos dias. Vai pensando. Agora se pergunta: isso está acontecendo agora? Ou eu estou sofrendo por uma possibilidade? Porque muitas vezes o que consome a nossa energia não é o que está acontecendo, é o que a gente imagina
que pode acontecer. E quando você começa a perceber essa diferença, você dá o primeiro passo para recuperar o controle. Vamos para o segundo erro mais comum? Erro número 2: acreditar em todo pensamento. Esse é um erro muito comum. Por quê? Porque a maioria das pessoas nunca foi ensinada a diferenciar um pensamento de um fato. E existe uma grande diferença entre os dois. Só porque você pensou uma coisa, não significa que ela vai se tornar verdade. Mas quando a gente está ansioso, é muito comum tratar cada pensamento como se fosse um aviso, como se fosse uma previsão, como se fosse uma certeza. E é aí que o ciclo ganha força. Porque o pensamento aparece, você acredita nele, o corpo entra em alerta, a sensação de ameaça aumenta, reforçando o pensamento. Faz o seguinte: da próxima vez que surgir um pensamento que te deixou ansioso, ao invés de perguntar, e se isso acontecer? Pergunta, eu tenho uma prova disso? Ou então, uma outra pergunta, isso é um fato ou é uma hipótese? Parece simples, mas essa pergunta, ela muda muita coisa, porque ela te tira do automático e faz você começar a observar os pensamentos, em vez de você ser controlado por eles. E o terceiro erro mais comum é lutar contra a ansiedade. Esse é o erro mais cansativo de todos, porque a maioria das pessoas passa anos tentando vencer a ansiedade, tentando eliminar a ansiedade, não sentir a ansiedade. Mas quanto mais luta, mais a ansiedade parece ganhar força. Se eu te dissesse agora, para você não pensar, vamos lá, em um elefante rosa. Não pensa num elefante rosa. O que aconteceria? Provavelmente ia ser a primeira coisa que apareceria na sua cabeça. Apareceu aí? É. E isso acontece por um simples motivo. Quanto mais você foca em empurrar uma coisa para longe, mais atenção você dá para ela. E com a ansiedade, acontece a mesma coisa. A pessoa às vezes passa o dia todo tentando não sentir, tentando controlar, lutar e sem perceber, continua mantendo o foco exatamente naquilo que ela gostaria de evitar. Então eu quero te propor um último exercício. Da próxima vez que você perceber a ansiedade aparecendo, ao invés de perguntar como eu faço para assumir isso, experimenta perguntar, anota aí para você não esquecer. O que essa emoção está tentando me mostrar? Ou uma outra pergunta, o que está me colocando em estado de alerta agora? O caminho não é lutar contra a ansiedade, é entender o que está alimentando ela. Eu não sei se você percebeu uma coisa, mas os 3 erros que a gente acabou de ver têm algo em comum. Em todos eles, pensa comigo, em todos eles a pessoa está tentando recuperar o controle, mas ela está fazendo exatamente o contrário. Quando tenta controlar o futuro, perde o presente. Quando acredita em todo pensamento, perde a clareza. Quando luta contra a ansiedade, perde, esgota a energia. E quanto mais ela tenta sair desse ciclo sozinha, mais presa ela fica. Fui observando esses erros e padrões em mim e depois em centenas de outras pessoas que eu tratava na parte clínica. Eu percebi que a maioria das pessoas não precisava de mais informação. Porque informação é o que mais existe hoje. Tem livro, tem vídeo, tem podcast, tem rede social que às vezes aparecem coisas absurdas. E mesmo assim, milhares de pessoas continuam sofrendo. Saber o que precisa ser feito não é a mesma coisa que conseguir fazer. Muitas pessoas já sabem o que precisam desacelerar. Já sabem que estão sofrendo por antecipação. Já sabem que estão pensando demais, mas não sabem como interromper esse ciclo na prática. Foi aí que eu entendi que elas não precisavam de mais conteúdo. Precisava de um processo, uma sequência clara.
e mostrasse exatamente o que fazer quando a ansiedade aparecesse. Sem achismo, sem fórmulas mágicas. E foi assim que nasceu o método REM. Um método que organiza de forma simples e estruturada o processo de recuperar o controle da ansiedade. E esse método está dividido em 4 etapas. E a primeira etapa é reconhecer, porque você não consegue mudar aquilo que não consegue identificar. A maioria das pessoas passa o dia, semana inteira ansiosa, sem perceber o que está alimentando esse estado de alerta. E é nessa etapa que você começa a identificar os gatilhos, padrões e comportamentos que mantêm a sua mente presa nesse ciclo. O primeiro passo é enxergar isso com clareza. A segunda etapa é entender. E quando você começa a entender o que está acontecendo no seu corpo e na sua mente, muitas coisas param de parecer um mistério. Você deixa de se sentir refém das emoções e começa a desenvolver consciência sobre elas. Aqui você passa a entender por que seu corpo reage, como reage e por que a ansiedade parece surgir mesmo quando está tudo bem. E a terceira etapa é evoluir, porque não basta reconhecer e entender. Precisa construir novos hábitos, novas formas de lidar com as situações que antes te colocavam em estado de alerta. É nessa etapa que a transformação começa a acontecer na prática e você começa a construir novas respostas para situações que antes te dominavam. E a quarta e última etapa é manter, porque recuperar o controle é importante, mas conseguir manter esse equilíbrio ao longo do tempo é o que faz realmente diferença. É o que impede você de voltar para o mesmo ciclo, para que o controle não dependa de motivação, mas se torne uma habilidade que você carrega o resto da vida. Percebe como isso é diferente de simplesmente tentar pensar positivo, ou tentar se distrair, ou tentar controlar a ansiedade à força? O método REM não foi criado para lutar contra a ansiedade. Ele foi criado para ajudar você a recuperar o controle da sua mente. E quando você segue essa sequência, você sai do automático, sai do sofrimento por antecipação e volta a viver no único lugar onde a sua vida realmente acontece, no presente. E foi justamente para ajudar mais pessoas a aplicarem esse processo na prática que eu decidi transformar o método REM em um treinamento online completo, para reunir em um único lugar tudo que eu gostaria de ter aprendido lá atrás, de forma organizada, prática, com passo a passo, com metodologia. Quando você entra para o método REM, você não recebe apenas aulas gravadas. Você recebe um processo completo de regulação emocional, organizado em uma sequência clara, passo a passo, para que você não precise tentar descobrir sozinho o que funciona. Você vai percorrer as 4 etapas do método: conhecer, entender, evoluir e manter. Além das aulas, você terá acesso a exercícios práticos, materiais de apoio e a um grupo exclusivo de alunos, tudo organizado para ajudar você a tirar conhecimento da teoria e levar para a vida real. Ao longo desse processo, você começa a entender o que dispara o seu estado de alerta, a identificar padrões que antes passavam despercebidos. Aprende a responder a situações com mais clareza e, aos poucos, recuperar a sensação de controle que a ansiedade parecia ter te roubado. E existe uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos: transformação não acontece quando você apenas entende. Transformação acontece quando você aplica. Por isso o método REM não foi pensado para você apenas assistir. Foi pensado para você colocar em prática, no seu tempo, na sua rotina, dentro da sua realidade. Porque entender é muito importante, mas implementar é o que gera a real transformação. E talvez você esteja pensando: Tá bom, Judson, tá bom. Mas quanto custa para entrar no método REM com todos esses recursos e conteúdos? antes de falar o preço, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta aqui, só entre nós. Quanto vale voltar a ter tranquilidade? Quanto vale conseguir desacelerar a mente no final do dia? Quanto vale
parar de sofrer por situações que nem aconteceram. Quanto vale conseguir estar presente com a sua família sem a cabeça estar pensando no futuro? Quando a ansiedade assume o controle, ela não afeta só um momento do seu dia. Ela afeta o sono, a energia, o seu foco, os seus relacionamentos, a sua qualidade de vida. Quanto vale ter tudo isso? A verdade é que tem coisas na vida que são difíceis de medir, mas eu tomei uma decisão muito clara. Quando eu criei o método REM, eu queria que esse processo fosse acessível para o maior número possível de pessoas. Então, por conta disso, você não vai precisar investir milhares de reais para ter acesso a esse processo. Aliás, você já deve ter visto aí na página que o investimento para entrar é muito menor do que você imaginava. Nessa condição, parcelando ainda e pode ser o primeiro passo para recuperar o controle das suas emoções, sem precisar continuar preso no mesmo ciclo, sem precisar passar os próximos meses ou até mesmo os próximos anos tentando resolver sozinho a mesma coisa que te trouxe até aqui. Porque a verdade é que a ansiedade raramente melhora sozinha. Na maioria das vezes, a pessoa apenas se acostuma com ela. Se acostuma a dormir mal, se acostuma a viver preocupada, se acostuma a não conseguir descansar, se acostuma a estar presente de maneira física, mas ausente mentalmente. Talvez o maior risco não seja a ansiedade. Talvez o maior risco seja aceitar isso como normal. Então, se você sentiu que a conversa até aqui fez sentido, é só clicar no link ou no botão da página e você já pode garantir a sua vaga agora mesmo. Mas eu sei que talvez você esteja pensando, ok, tudo isso faz sentido, mas funciona mesmo? E é justo que você pense assim, porque hoje em dia existe muita informação, muito vídeo, muita promessa e muita gente falando sobre ansiedade. Mas eu prefiro te mostrar o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a aplicar esses princípios, uma coisa começou a mudar. Eu parei de gastar toda a minha energia tentando controlar ou prever o futuro. Eu comecei a direcionar a minha atenção para aquilo que realmente estava sob o meu controle. A minha rotina, as minhas escolhas, os meus hábitos, as minhas respostas emocionais. E aos poucos, outras áreas da minha vida também começaram a mudar. Naquela época, eu pesava cerca de 120 quilos. Eu precisava perder peso. Eu precisava chegar a 80 quilos para ser considerado apto a um possível transplante. Parecia uma meta distante, mas em poucos meses eu eliminei aproximadamente 35 quilos. Exatamente 6 meses. Quando eu voltei ao médico, aconteceu uma coisa que eu jamais esqueci. Ele me tirou da fila do transplante, porque o meu quadro de saúde havia melhorado. Eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Eu não estou dizendo que a regulação emocional ela vai curar doenças, não é isso. O que eu estou dizendo é que quando você aprende a sair do estado de alerta constante, você começa a tomar decisões melhores, começa a cuidar melhor de você, começa a recuperar energia, clareza, presença, e isso impacta toda a sua vida. Foi nesse dia que eu tive certeza de uma coisa. Quando você aprende a não ser comandado pela ansiedade, você não muda só o jeito que você pensa. Você muda a forma como você vive. E olha, eu tenho tanta confiança no processo que eu estou te apresentando que você não precisa tomar essa decisão no escuro. Eu não vou te dar 7 dias de garantia. Eu vou te dar 15 dias de garantia. Isso mesmo. Você pode entrar, assistir as primeiras aulas, conhecer o método, baixar os materiais, tem vários materiais ali, exclusivo, bônus para você. Entender como funciona o processo e ver com seus próprios olhos se isso faz sentido para você. E se por qualquer motivo você sentir que o método REM não é para você, tá tudo bem. É só entrar em contato com a equipe nesse período e pedir o cancelamento, que você vai receber 100% do seu investimento de volta. Sem burocracia, sem constrangimento,
sem precisar ficar se justificando. O risco ele fica comigo, porque eu acredito no método. Eu sei que ele funciona. Mas, se por algum motivo você achar que esse não é o caminho certo para você, não desiste não, tá? Não desiste não. Existem vários caminhos, muitas vezes, para você chegar nesse lugar. E é possível que você não se identifique com a minha metodologia, ou com a minha filosofia, ou comigo, e tá tudo bem. Mas, por favor, não desiste não. Você merece viver com mais tranquilidade, com mais presença, com mais equilíbrio, com mais liberdade emocional. Bom, e se você ainda não tomou sua decisão, é provável que não seja por falta de informação. Pode ser que exista alguma dúvida aí na sua cabeça, alguma pergunta, algum medo, alguma insegurança. Porque se eu estivesse no seu lugar, sinceramente, eu também teria. Eu também teria a mesma dúvida, o mesmo medo. E isso é normal. Nenhuma decisão importante deve ser tomada no impulso. Então, deixa eu responder de forma muito direta as dúvidas que eu mais escuto de pessoas que estão exatamente onde você está no momento. Talvez uma delas também seja a sua. Por exemplo, Judson, eu já tentei de tudo. E eu entendo mesmo essa sensação. Porque muitas pessoas chegam até mim pensando exatamente assim. Mas o que normalmente acontece é que a pessoa já tentou muitas coisas diferentes. Vídeos, livros, técnicas, conselhos, enfim. Mas nunca teve um processo, um passo a passo, uma metodologia para seguir do início ao fim. E é exatamente isso que o método REM entrega. E uma outra dúvida que eu ouço muito é: mas meu caso é diferente. Pode até ser. A sua história é diferente, a sua rotina é diferente. Mas os mecanismos que mantêm a ansiedade ativa costumam ser parecidos. Sofrimento por antecipação, estado de alerta, excesso de preocupação, aquela necessidade de entender ou até mesmo querer controlar o futuro. É isso que o método trabalha. E se você está pensando, onde eu vou arrumar tempo para ver tudo isso? Talvez não seja essa a pergunta correta. Talvez a pergunta certa seja: quanto tempo a ansiedade está tomando de mim? Porque preocupação, insônia, ruminação, cansaço também consomem tempo. O método não foi criado para ocupar sua rotina, foi criado para te ajudar a recuperar o controle dela. E talvez você esteja pensando: e se eu não conseguir aplicar? Pode ficar tranquilo, você não precisa. Muitas vezes a ansiedade, ela quer que faça tudo perfeito. Você não precisa fazer tudo perfeito, nem mudar a sua vida da noite para o dia. Você só precisa começar. Você só precisa dar o primeiro passo. O restante é exatamente o que o método REM vai te mostrar. Se você chegou até aqui, eu acredito que uma coisa já ficou clara. O problema não é você. O problema não é força de vontade e muito menos falta de capacidade. Você simplesmente aprendeu a viver em estado de alerta por tempo demais. E a boa notícia é que, assim como eu aprendi a sair desse ciclo, você também pode. Passo a passo, um dia de cada vez, sem precisar lutar contra a sua mente, sem precisar tentar controlar o futuro o tempo todo, sem precisar continuar carregando esse peso sozinho. Agora a decisão está nas suas mãos. Você pode fechar esse vídeo e continuar tentando resolver isso da mesma forma que tentou até hoje. Ou pode dar o primeiro passo para construir uma relação diferente com a sua ansiedade, com mais clareza, com mais presença, com mais equilíbrio. E se isso fez sentido para você, clica no botão que está aqui embaixo. Garanta sua vaga agora no Método REM. Já começa hoje mesmo a recuperar o controle das suas emoções. Porque a sua vida não acontece no futuro, ela acontece aqui, no presente. E agora você tem a oportunidade de voltar para ele. Te vejo do lado de cá. Vem!